Salve galera, beleza? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal, né? Dessa vez para falar sobre o capítulo 1100 do mangá de One Piece. Esse mangá eu particularmente gostei bastante, ele respondeu muitas coisas. Eu achei bem interessante e informativo, um pouco triste também, né? Como vem sendo todo o flashback do Kuma. Ele responde como o Kizaru, né? Conheceu o Kuma, o Vegapunk, como eles se relacionaram, né? Fala também sobre como o Kuma se tornou Chichibukai, por que ele se tornou Chichibukai, porque o Akainu falou que fiquei surpreso, né, quando eu descobri que você fugiu do governo mundial. Então, cara, todas essas perguntas foram respondidas nesse capítulo. Tá show de bola e vamos lá pra fazer essa análise do mangá, né, comentar um pouco sobre ele e tal. A gente já começa aqui o capítulo com o Kizaru, né, na ilha, chegando na ilha, né. Ele até comenta que, diferente de Punk Hazard, Egghead é bem gelada, né? Egghead é uma ilha de inverno. E diferente de Punk Hazard, né? Porque Punk Hazard ela era uma ilha quente, toda verde, né? E até então o Vegapunk ele estava lá antes daquele incidente com o X-Claw, né? O X ele pegou e destruiu, né, o laboratório com aqueles experimentos deles meio fantasiosos, né? Que a gente sabe que o X ele é meio louco. E quando o Vegapunk aceitou ir trabalhar para o governo, o Caesar também aceitou e foram os dois juntos. E aí, ele achou que tinha muita autoridade, queria fazer as coisas deles e deu no que deu. Explodiu o laboratório, foi colocado como um criminoso e, diferente do Vegapunk, ele seguiu pro lado da criminalidade, né? E bem, o Vegapunk se mudou, ele veio para Egghead agora e, cara, assim que ele chegou, ele cometeu um grande erro que não foi averiguar, né? Verificar ali o laboratório de cabo a rabo, como o Kizaru mesmo pontua. E isso aí foi o seu calcanhar de Aquiles, porque descobriram, né, que ele estava fazendo negócios, né, com piratas. E, pô, ele cometeu esse erro que levou a marinha para ir. E aí, nisso que o São Diego Garcia descobriu que ele estava fazendo negócio com o Kuma, né? E aí a gente pega e fala, pô, tá aí o porquê dele tava falando aquelas coisas, né, enquanto ele ouvia pelo Dendemushi alguém falando. Provavelmente era o pessoal que monitorava o Vegapunk, né? Que deve ter relatado isso pro Sandy Garcia. E aí o Sandy Garcia pegou, ficou escutando ali e falou: seguinte, vai lá, Kizaru, vai lá resolver essa coisa aí e tal. E se o Kuma quiser fugir, tu vai lá e acaba com ele e boa. E aí começaram as negociações, né? Logo passando aqui no mangá a gente vê que o Kizaru deixa o Dendemushi com a afeição do Sandy Garcia, né? Pra eles conversarem. E o Sandy Garcia fala que, cara, não importa que o Vegapunk ache o Kuma o soldado clonado perfeito. Seria uma mancha na marinha se um cara com 296 milhões de melis pela cabeça tivesse a cara estampada em todos os robôs, né, que eles eventualmente vão ter. E aí, para essa negociação do Vegapunk com o Kuma, ele já adiciona 3 condições para eles poderem custear o tratamento da Bonnie, né? E a primeira é do Kuma se tornar um Shichibukai. E aí, nessa primeira condição, ele já acaba com qualquer problema que vá ter, né, com a reputação da marinha. Que aí, pô, ele sendo um Shichibukai, ele pode muito bem estampar a cara dele em todos os pacifistas, né? E aí a gente já descobre que o Ace, ele quem derrotou um Shichibukai por isso abriu uma vaga, né? E aí nessa que abriu uma vaga, eles precisam preencher de novo, e aí o Kuma é esse cara selecionado. E vou abrir aqui um espaço para comentar algo, né, que é interessante, que a gente tem os Chichibukais como um grande poder, né, no mundo, até antes do time skip. E até um pouco depois do time skip também, né? E a gente tem os Chichibukais como uma grande fonte de poder do governo, né, um dos 3 pilares ali do mundo. E cara, a gente tem, né, 4 anos atrás, um Chichibukai cai, passou 2 anos, que foi antes do time skip também, caiu o Crocodile. E o Gekomori ele também ia cair, só que o governo acobertou isso e manteve ele no cargo. Então ele não caiu para uma única pessoa, né? Ele só veio cair eventualmente na guerra, pô. Uma grande guerra contra o pirata mais forte do mundo, né? Contra o mais poderoso Yonkou. Então é muito normal que você tenha perdas significativas. E aí eles deram o Gekomori como essa perda significativa, né? Mas se não fosse essa guerra, eles manteriam o Gekomori no poder até que eventualmente, né, ele viesse a perder para alguém. Seguindo aqui a linha de raciocínio, né, a gente teve 2 anos depois do time skip a queda do Flamengo, ou seja, nós tivemos 3 quedas oficiais, né, de Chichibukais por meio de combates diretos, né, sem ser envolvendo
uma guerra, né, algo em grande escala, que foi esse Shichibukai, né, que a gente não conhece, não sabe nem mesmo se é esse cara da cicatriz de queimadura, né, que pode ter sido, que pode ser, né, já que ele se envolveu com esse ou esse tem o poder da Mera Mera no Mi, ou seja, esse cara da cicatriz de queimadura pode ser duas pessoas, ou o Sal, por ter se queimado em Ohara, né, que é a grande hipótese do momento, ou agora pode ser esse Shichibukai, né, porque ele enfrentando esse e perdendo, ele pode ter ficado com cicatriz de queimadura e pode ter até mesmo o Road Poneglyph nas mãos. Então eu não duvidaria que também pudesse ser ele. Porém, eu fico com a hipótese mais plausível, mais aceitável até o momento, que é o Sal. E a gente teve 3 quedas, né, ao todo aí, durante esses anos, né? Foram a cada 2 anos que um Shichibukai, né? Talvez eles tenham essa sequência aí, né? Essa linha cronológica de que a cada 2 anos vai caindo um Shichibukai, um atrás do outro, e eles vão renovando. Ou seja, é um sistema que existe há muito tempo e que toda hora eles mudam, né? Adiciona alguém, adiciona outro, tira outro também. E algo que pode fortalecer o argumento de ser o Sal, ao invés desse tal ex-Chichibukai, é que toda vez que um Chichibukai cai, a marinha consegue chegar até eles, porque eles são toda hora monitorados, né? Toda hora eles são monitorados, ou seja, se eles perderem uma batalha, a marinha já se prontifica para agir de acordo e ou prender a pessoa ou ocultar o fato. E nesse caso do isso eles não ocultaram. Ou seja, o Chichibukai provavelmente foi preso e por algum motivo nós não ouvimos falar dele na prisão, né? Então já entra aí um forte argumento contra esse Chichibukai ter sido preso. Mas bem, fica aí no ar, né? E seguindo aqui com o mangá, a gente já vai direto para a segunda condição do Sanjay Garcia, né? Que é a do Kuma perder, se tornar a arma da marinha, justamente por ele ser o cara ideal, né? Ele tem um corpo grande, forte, ele é um cara que já está em uma negociação com a marinha, é um Chichibukai, então ele tem um corpo ideal e, é a pessoa perfeita ali pro momento, já que nenhum outro Chichibukai aceitaria. Agora que eles têm essa oportunidade, o Sanjay Garcia já lança, né? Já pro Kuma poder aceitar logo de cara, porque ele sabe que o Kuma não vai recusar nada. Porque se ele recusar, ele vai automaticamente matar, né, a Bonnie, porque o único que pode salvar a Bonnie é justamente o governo mundial. E eles não vão fazer isso de graça. Ou seja, o Sanjay Garcia, de forma muito até covarde, né? Porque, porra, é uma baita sacanagem. Ele oferece a vida do Kuma em troca da vida da Bonnie. E, pô, ele não vai recusar isso, né? E ele aceita também de prontidão. Até então ele não estava questionando nada, né? É algo que até mesmo o Vegapunk tinha proposto, né? Se tornar a arma da marinha. E ele falou, beleza. E se é isso, tranquilo. Né? Ainda está dentro dos conformes. Porém, quando eles partem para a terceira condição, que é quando as coisas mudam de tom, né? Que é no final, ele, depois que ele ser um pacifista, né? Ele vai progredir ainda mais, né? Nessa tecnologia para tirar todos os pensamentos e personalidade do Kuma. E aí, cara, é nessa hora que o Vegapunk estoura, ele fala que não vai matar ninguém, e se for isso, ele não vai fazer nada, ele se recusa porque ele tem uma linha, né? Ele, apesar de ele ser ardiloso, negociar muito bem, né? Ser um cara inteligente e tal, ele tem um limite, né? De tudo aquilo que ele faz, que é a de não causar mal a ninguém, não matar ninguém, tanto é que ele ganhou o prêmio Nobel, porque ele fez um canhão que atirava flores. Então, pô, ele não quer matar ninguém, ele não quer fazer mal pra ninguém, ele só quer ajudar o mundo a melhorar. E certamente isso que o São Saturno propõe é algo que vai totalmente contra tudo que ele prega, né? Mas, cara, a gente viu o Kuma até meio, né, emocionado ali, falando, cara, eu aceito, porque, né, eu passei tanto tempo ali procurando uma cura, achando que seria difícil, que eu não iria conseguir. Então, se é só isso, eu aceito de boa. E, assim que ele aceita de prontidão, o Vegapunk já fica pasmo, né? Fala, caramba, você tá aceitando assim de prontidão? Morrer pra salvar a Bonnie? Caramba. E até o mesmo Kizaru fica, tipo, pasmo. Ele baixa ali o bonezinho dele, né? Fica, caramba, o cara é mesmo sinistro, né? Ele aceitou isso de boa. Tá até chorando de felicidade, meu. Tipo, quem chora de felicidade sabendo que vai morrer, né? Pô, e ele tá salvando alguém que ele ama muito, que é a Bonnie, que, cara, certamente é a única razão para ele viver, né? Porque sem a Bonnie ele com certeza estaria muito triste agora, só seguindo os ideais do Exército Revolucionário,
Claro, os ideais do Exército Revolucionário é algo que motiva muito ele, mas ele ainda assim não estaria tão feliz quanto ele está agora com a Bonnie, né? Ou com a Guinea. E seguindo no mangá, a gente vê ali que o procedimento vai durar ao todo 6 meses, né? Pra esse projeto de cirurgia, né, com a Bonnie. E enquanto isso, o Kuma também, o projeto pacifista vai sendo colocado em prática, né? Durante esses 6 meses eles vão ficar juntos, né? Eles vão atuar em paralelo, enquanto a Bonnie vai sendo curada, ele vai sendo transformado em um ciborgue. E depois desse tempo, o Vegapunk vai precisar de mais um ano para saber se para ela ficar exposta, né, à luz solar. Ela está totalmente curada. Porém, vai precisar de 2 anos para ele concluir o projeto pacifista, ou seja, eles têm ali 2 anos que bate certinho com a data da Guerra de Marineford, né? Ele vai até Shabondi, salva o Luffy, o bando dele, ele sai dali direto para Egghead, e é ali que ele perde a personalidade dele e os pensamentos. E é quando a gente tem aquele famoso flashback, né? Do Vegapunk perguntando: será que com a Nico Nico no Mi a gente consegue saber o peso da alma, né? Então, pô, tira aí as suas memórias e pensamentos pra gente descobrir, né? Que ele até fica revoltado: pô, como assim e tal? Você quer me propor tal humilhação? O Vegapunk vai, implora e tal. E eu acho que isso é algo muito importante que eu vou comentar no fim desse vídeo, né? Só vamos finalizar aqui a linha de raciocínio, né, do capítulo, que a gente já volta para poder pontuar ali algumas coisas, né? E, bem, seguindo aqui no mangá, tem isso, né, dele lá, vai pra Shamonji e tal, volta, vai pra Egghead, depois de Egghead, já sem personalidade, sendo um robô total, ele vai pra Guerra dos Melhores, e tá ali o projeto pacifista concluído, né? E, bom, a Bonnie, ela é basicamente uma moeda de troca, né? Ela é uma refém na mão do governo. Após os 6 meses, ela vai ficar esses mais um ano e meio, né? Sob vigilância do governo mundial, porque se o Kuma ousar trair o governo mundial, né? Ousar fazer algo contra o governo mundial, ela vai ser morta, né? O São Saturno disse que ele vai tratar pessoalmente de tornar ela uma escrava dos Tenryubitos, mas a gente sabe que ele, se desse a oportunidade, ele mataria logo. Mas se ela não resistisse, algo difícil, né? Se tratando da Bonnie, ela iria ser escravizada. E, bom, deu no que deu, né? Ela conseguiu escapar e foi para os mares. Ou seja, não conseguiram pegar ela a tempo. E ainda assim o Kuma seguiu fazendo a parte dele do acordo para ver se eles não perseguiam mais ela. E, bom, apesar de ficar desesperado e tal, ele, pô, eu não vou fugir, eu não pretendo fugir e tal. O São Diego Garcia fala que esse é o único trunfo deles e que eles não vão abrir mão. E, bom, não tem muito o que fazer, né? Apesar de tudo, ele ainda propõe que a perca da personalidade seja logo depois de que eles não se vejam, né? Pô, seguinte, você vai ficar esses 6 meses aqui com ela, acabou isso, se separam. Depois disso vocês não se veem mais. Não pode nem se olhar de longe. E, cara, depois dos 2 anos que ela vai ser liberta, você vai perder a personalidade. Ou seja, o Vegapunk estoura de novo porque fala: pô, como assim, né? Ele nunca vai ver ela, então, pô, quando curado. É algo triste, mas que é imposto e o Kuma não pode fazer nada além de aceitar. E é por isso que ele só pede uma coisa, né? Que ao invés dela ser jogada numa instalação do governo, ela seja levada para o reino Sorbet, que lá ela pode se sentir melhor, né? Ela vai estar com pessoas que ela gosta, que conhecem ela, que vão poder proteger ela caso algum mal ocorra. E, bom, nesse meio tempo a gente tem esses 6 meses aí, né? Deles se divertindo e tal, deles passando os tratamentos junto, a gente vê e tal, como que funciona todo o procedimento, né? Da relação deles com o Sentomaru, o Kizaru, o Vegapunk, o Kuma, né? Eles até mesmo dançam, né? No som da música do Nika. Então, pô, foram 6 meses ali que eles se divertiram bastante, fizeram uma forte amizade e com certeza está sendo bem difícil para ele, né? Executar essa missão de ir lá, ter que matar o Vegapunk, porque ele sabe demais, ter que bater no Sentomaru, né? Então, cara, é difícil, né? E a gente vê até que o Vegapunk tá ali produzindo várias coisas e tal. A gente vê a evolução, né, da ilha de Egghead, a aparição dos robozinhos e tal. E tem a aparição aí daquele Umit, né, o
Corrente das Profundezas, ele é um imperador do submundo que esteve na festa de Holy Cake, né, da Big Mom. E, meu, a gente vê que, cara, eu acredito fielmente que o governo mundial ele tem contato direto com todos os líderes do submundo, né, todos os cabeças. Ele deve fazer negociação ativa ali, né, porque, cara, ele é um cara, esse Omit, ele é basicamente um cara que manja muito de navegação. E ele faz transportes, né, então o governo mundial ele vai usar esse cara, né, para poder fazer os deslocamentos necessários para levarem recursos para Egghead, né? Então, pô, como será que o pessoal descobre onde tem uma ilha do governo, né? Exatamente dessa forma, pô. Você faz negociação no submundo, tem uma informação ali e essa informação certamente é distribuída pelo valor certo, né? Depois de 6 meses, eles finalmente se separam e vai cada um pro seu canto, né? A gente vê até a apresentação ali de um agente da Chip 8, que é a Alpha, né? Se escreve Alpha, mas na pronúncia deles sai Arufa, né? Que ela é bem idêntica à Califa, até mesmo o corpo, a personalidade, parece, né? É tudo bem idêntico à Califa e eu não duvido nada que seja a irmã da própria. E, meu, é um momento bem triste, né? Nesses últimos quadros aqui o Kuma se despede para sempre da Bonnie e foi a última vez que eles tiveram contato, né? Cara a cara, né? Foi a última vez que eles puderam falar alguma coisa, né? E ela fala, pô, eu quero viajar para todos os tipos de lugares. E o Kuma fala, né? Tipo, pô, com sorriso, eu adoraria te levar. E aí em pensamento ele repete, eu realmente adoraria. Mas ele sabe que ele nunca vai poder fazer isso justamente por causa do trato com o governo mundial. E depois disso a gente segue pro fim do mangá, né? Que é a notícia de que o Kuma se tornou um Chichibukai, né? Depois dos 6 meses. Ele oficialmente é decretado como um Chichibukai. Ele sai para os mares, os Chichibukais reagem, né, a tudo isso. Alguns ali nem ligam tanto, né? Eles só comentam uma coisa ou outra. O Mihawk mesmo não comenta nada, né? Ele tá ali logo depois de afundar uma embarcação. Ele só lê ali tranquilo e fica na dele. O do Flamengo ainda comenta algo, né? Tipo, pô, mais um pra se juntar, brincadeira, hein? Legal. A gente vê o Crocodile com a Robin, né? Naquele tempo que eles estão em Alabasta. E ele até faz aquela citação, né, da chuva artificial, né? Aquele grande motivo de rolar a guerra civil em Alabasta. E algo mais interessante ainda é a Alvida, né? Em meio a tantos Chichibukais a gente vê a Alvida e o Kobe dela falando que caramba, ele parece tão grande quanto o Barba Branca. E a gente tem uma especulação na fandom forte de que o Barba Branca ele também é um bucaneiro. E cara, se ele for mesmo, é interessante porque ele realmente parece muito com o Kuma, né? Os dois são bem grandes, são os dois maiores humanos assim, né? Os mais comuns, né, que a gente tem. E que eles são gigantes, né, cara? Já na Big Mom, é claro que a Big Mom é uma aberração da natureza, mas a gente tem dois caras que são bem grandes, né, proporcionalmente grandes e bem fortes. E o rosto é igual, né, o formato corporal é muito idêntico. Então eu também bato muito na tecla de que o Barba Branca pode ser sim um bucaneiro. E se ele for, espero que seja revelado, né, para sanar essa dúvida, né, uma dúvida aí que a gente tem. E no meio desses quadros a gente vê o Jimmy também, né? E o Ace, né? Do Ace e o pessoal ali. A gente tem a reação do exército revolucionário, né? O Sab e a Koala bem surpresos, né? Porque, pô, como assim, né? Eles estão no Chichibukai. Só que o Dragon, ele também aparece ali bem surpreso, só que eu tenho certeza que ele deve saber, né? Que ele tem algumas especulações do que pode ter acontecido. Pô, o Kuma sendo um bucaneiro, indo para uma ilha do governo, um cara tão poderoso e precisando salvar a Bonnie, então ele certamente sabe que pode ter rolado deve ter acontecido alguma coisa ali, forçou o Kuma a ser um Chichibukai, por isso ele só fica ali pensativo, né, caramba, que merda que aconteceu. E aí nisso a gente vê o fim do mangá, né, que o Kuma tá sendo perseguido, porque, pô, ele é um Chichibukai e tem pessoas que querem ter a fama de derrotar um Chichibukai, ou seja, ele vai ser atacado agora, direto. Muita gente quer derrotar ele para ter fama, né? E agora ele não consegue navegar em paz. E enquanto ele vai derrotando os caras, ele vai lá escrevendo umas cartinhas e mandando pra Bonnie. E logo no fim do mangá, a gente vê que
ele tá chegando perto da Vila Foxa, né? E é bem na hora que o pessoal do governo liga pra ele. E parece que chegou uma ordem, né? E aí, pô, a gente tem logo um quadro do Luffy, né? Dele com seus 14 anos e a gente vê o Kuma ali de frente pra ilha, né? Então, caramba, o que será que vai acontecer, né? Porque a gente tem... a gente sabe que o Luffy comeu a Hito Hito no modelo Nika, né? E que o governo talvez saiba onde elas possam estar, né? Porque o Shanks atacou o navio do governo, pegou a Akuma no Mi e ele foi pro East Blue. Ou seja, eles provavelmente sabiam da localização dele, né? Porque ele já era um pirata bem forte e renomado. Ou sim, ainda mais ele fazendo o que ele fez, o pessoal deve ter ficado de olho nele para saber onde ele ia deixar a Akuma no Mi, se ele ia comer ou não, se ele ia vender. E isso pode ter levantado a atenção deles. Talvez essa ligação seja mera coincidência, né? Ou talvez não, talvez seja aí uma missão para eles falarem, pô, descobre aí quem pode estar com a Akuma no Mi, né, de Nika, vê se você consegue encontrar ele e tal, vê aí algo que você faz e, cara, talvez o Kuma descubra que o Luffy seja filho do Dragon, né? Eu encontrei a Akuma no Mi de Nika, né, que o governo quer, mas ele é filho do Dragon, né? Então, pô, o que será que eu faço? Vou falar que eu não encontrei. E aí ele vai seguindo nessa vida de faço tudo que o governo mandar, exceto se for algo que prejudique diretamente os meus amigos, né? Então, pô, eu acho que eu vou ficar nessa ideia de que no próximo capítulo a gente veja algo sobre o Kuma indo atrás do Luffy, né? E o Luffy não sabe quem ele é, não vê ele, né? Porque o Luffy nem sequer conhecia ele em Shabondi. E eu acho que essa pode ser a missão. Ou vai ser isso, ou pode ser algo envolvendo os reis, né, de Goa. Mas, cara, é bem difícil da gente pensar em alguma coisa que não seja diretamente relacionada ao Luffy, né, e a Akuma no Mi de Nika. Porque, pô, Vila Fuxa, o Kuma aí também, é bem provável que seja exatamente para isso. Pra gente chegar lá, saber se a Hito Hito no Mi tá ali e se tiver, executa o Luffy e leva a Akuma no Mi direto pro governo mundial pegar. E bom, a gente também tem algumas coisas a mais, né, pra pensar. E cara, vendo tudo isso agora, o Vegapunk indo contra, né, tantas coisas ali que o São Saturno fez, né, o São Diego Garcia fez, será que ele não fez aquilo já de caso pensado, né, tirar os pensamentos e a personalidade do Kuma de caso pensado para posteriormente ele devolver quando o Kuma voltasse na ilha? Porque ele deixou em uma sala que ninguém sabe, né? A gente viu que quando eles estavam procurando a Bonnie lá nos aparelhos, ela estava em uma sala que ninguém sabia onde estava, porque ela não tem câmera, não tem nada. Ninguém sabia como chegar naquela sala que ela estava, porque era uma sala secreta. Ou seja, o Kuma pode estar programado de alguma forma para poder voltar lá em algum momento, né? Talvez para proteger a Bonnie ou para talvez proteger a Bonnie, né? É o caso mais provável. E aí ele recuperar essas memórias dele e a personalidade. E aí com isso ele poderia muito bem ajudar o pessoal, né, em um momento tão crítico como agora. Então, pô, a gente tem ali essa situação, né? A bolha de personalidade dele foi revelada, né, com memórias e tudo. Ninguém pode absorver ela, tanto é que ela tá lá, o pessoal só pode tocar e ver o que ele tinha, né, pô, como foi a vida dele e tal, como foi sofrida, por tudo que ele passou, qual era a personalidade dele, mas eles não absorvem. O único que pode absorver ela é justamente o seu dono, que é o Kuma. Então, se ele for lá, se ele estiver realmente indo para Egghead e ele encostar nessa bolha, ou até se ele chegar perto demais e for com uma bolha de dor, ela pode ser atraída para ele, ele vai absorver essa bolha, vai recuperar todas as memórias, e aí a gente vai ter aquela batalha, né, dele com o Kizaru, né, se o Kizaru se recuperar, né, provavelmente vai, ele está fazendo corpo mole ali, ou até dele com São Diego Garcia, né, que é muito mais provável de rolar. E aí a gente teria aí a provável queda do Gorosei, né, o mundo perderia uma das suas 5 estrelas principais. E isso seria um grande abalo para o mundo, né? Seria uma notícia, que abalaria todas as estruturas do mundo, né? Porque, pô, imagina,
do nada você noticiar que um Gorosei caiu. Meu, seria surreal, ainda mais vindo das mãos do Kuma com a participação do Luffy, né? Egghead certamente é um mini arco que tem muito a... ele promete muito, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, coisas fantásticas podem acontecer pô, como vai ser o próximo capítulo, né? O que será que o Oda vai jogar aí pra gente? Eu acho que o próximo vai ser muito informativo. Não sei se ele pode continuar mais, né? Parece que ele quer mostrar algo do Luffy e do Kuma também. Talvez ele mostre alguma missão e tal. Mas eu vou dizer aqui que eu não dou mais do que 2 capítulos para esse flashback acabar, né? 101 e 102 no máximo. E aí no 103 a gente já volta. E começa o ano que vem já com o retorno, né, da timeline normal. E bom, só queria pontuar aqui que a gente acertou mais uma vez aí, né, agora na recompensa, pô, 296 milhões, a gente chutou ali entre 250 milhões, 300 milhões, e se forçasse um pouco iria até 350, mas não, ficou realmente na primeira especulação, e a gente também viu ali que, de fato, como foi ameaçado, né, com a Bonnie, foi uma moeda de troca, porque, meu, a Bonnie, criança frágil, seria facilmente uma moeda de troca, né? E ainda tinha o Kizaru ali pra meter uma pressãozinha, falar, ó, e aí, você vai recusar, mano? Você vai recusar mesmo, pá? E aí ele, né, tava ali só pra garantir, né? Enquanto o São de Gracia ficava ali falando, pá, aí aceita esse e tal, senão eu não vou curar ele, né? Então, pô, foi muita pressão ali, né? Não que isso interferisse em algo da decisão dele, mas corroborou, né? De alguma forma ele teve aquela sua pequena relevância para ele aceitar também a ser um Shichibukai, né? E bom, basicamente isso, né? E bom, até o próximo capítulo do mangá. Falou, valeu galera, valeu!